Gente, hoje a gente vai falar de Hecate Brimo, né? A gente trazendo esse pedido que ele tem um pouco aí a ver com o Halloween, né? E aí vai ser uma aula um pouquinho extensa, mas a gente tá gravando qualquer coisa, a gente manda para vocês reverem essa aula. Vamos lá. Antes da gente começar, cadê? Não tá passando. Ué? Antes da gente começar, eu quero explicar para vocês, se der certo aqui, é porque tá travando um pouquinho, o que é um epíteto. O epíteto, ele é uma palavra ou uma qualidade de alguém. Então, você coloca este nome, esta palavra, para classificar a pessoa, como o título ali de Alexandre o Grande, ou para você simplesmente falar alguma qualidade ou defeito, ou simplesmente dizer à pessoa que ela é daquele jeito e fica ali como um epíteto. Só que no caso dos deuses, a gente vai trazer epítetos que vão trazer essa questão de títulos. E esses títulos, né, muitas das vezes, estão atrelados a questões de ou de outras deusas que foram engolidas por deusas maiores, e isso acontece muito com Hecate, porque Hecate é uma deusa que volta e meia ela está engolindo, entre aspas, outras deusas. Brimo, vocês vão ver que é uma delas. A Enodia também é uma delas, e enfim. E outras deusas também compartilham dos mesmos epítetos, que aí é onde a gente chega nesse trio Hecate, Perséfone e Deméter. Esse título, Brimo, quando eu for explicar lá mais na frente, ele também vai estar associado a Cibele ou Cibele, só que aqui a gente vai focar mais nas três. Aqui a gente tem o hino homérico a Deméter II, que o hino homérico a Deméter II ele vai juntar essas três deusas numa missão só, né? Porque o hino homérico a Deméter fala sobre o rapto de Coré, antes de ser Perséfone, ela é Coré, por Hades. Então ele coloca ali uma armadilha para que Perséfone ela se afaste um pouco do grupo que ela está, se eu não me engano, ela está até com Atena e tem outra deusa que eu não lembro agora, com quem que ela está colhendo flores. E ela se afasta um pouco desse grupo, o chão se abre e Aidoneus, né, que é daí que vem esse nome, Hades, ele sequestra Perséfone, que ainda é Coré, né? Que Coré é o título também para donzela. Não é um nome específico, mas um título. E naquele instante, Perséfone ela era apenas Coré. Pega Coré e leva para o submundo. Só que apenas quem escuta o grito dela e sabe mais ou menos o que aconteceu foi Hecate. Então, o Deméter começa a vagar atrás de Perséfone por todos os locais, não encontra ela em canto nenhum, até que Hecate encontra-se com Deméter e diz: olha, eu escutei ela gritando da minha caverna. Então, a gente pode ir até Hélios, e chegando em Hélios, a gente vai saber se ele viu, porque com certeza ele, como estava no alto, né, Hélios é o Deus Sol, como ele, o Titã Sol, ele estava no alto, ele com certeza deve ter visto alguma coisa. E aí elas vão até Hélios. Hélios diz que quem raptou foi Hades, com as bênçãos de Zeus, e aí fica Deméter vagando por dias e dias atrás de Perséfone e triste, porque ela meio que não pode fazer muita coisa em relação a uma ordem de Zeus, né? Porque Zeus autorizou Hades chegar lá e levá-la como sua rainha. No final das contas, né? Porque esse hino ele é enorme, enorme. Ele conta vários detalhes. Conta que Deméter chega na cidade de Eleusis, acontecem coisas lá
E aí a gente pode até depois ver uma aula só sobre esse hino homérico, que ele é maravilhoso de se destrinchar. Lá na cidade de Eleusis, acontece alguma coisa que os humanos eles precisam pedir perdão a Deméter. Deméter vai lá e manda eles criarem um templo para ela em Eleusis. E ela se recusa a florescer a vida. Então é daí que começa a surgir tanto o outono como o inverno, né? Porque ela fica tão triste com a falta de sua filha que ela acaba dando origem aí, mitologicamente, às estações do ano. No final das contas, no final do hino, depois de Zeus ali conversar com Hades, ele devolve Perséfone para Deméter, mas quem faz essa passagem são dois deuses em específico. Primeiro, Hermes e depois Hécate, e Hécate fica sendo essa guia ali de Perséfone, não só nessa transição, né, do submundo para o mundo de cima, novamente, mas também como a guia dela dentro do próprio submundo. E aí, no final, as três se encontram e tem essa linda harmonia entre essas três deusas. E aí a gente chega aqui no epíteto. Hécate Brimo ou Hécate Vrimó, como se é lido em grego, né? Vrimó. Ele é um epíteto que foi originado na cidade de Feras, ali em Tessália, que fica também na Grécia, e que vem dessa grafia de Obrimo, que significa a nobre deusa serpente. Mas também quer dizer a raivosa, a terrível de chamas crepitantes, a que faz muito barulho. Né? Então ela está muito associada a essa coisa muito forte, extremamente pesado, vamos dizer assim, esse epíteto, porque ele carrega justamente essa raiva, as chamas crepitantes, o barulho ensurdecedor, né? A face terrível de alguma deusa. Em alguns locais, a gente vai achar que esse epíteto, ele na verdade não era um epíteto, mas sim uma deusa chamada Brimo Vrimó, que era cultuada ali na Tessália e que depois foi associada a Hécate a partir do século V antes da Era Comum. Porém, algumas fontes vão dizer que na verdade era exatamente um epíteto e que a partir do século V foi associado a Hécate, e que também fica associado a Deméter e Perséfone, porque além de ser um epíteto que traz essa coisa da raiva, de ser terrível, das chamas crepitantes, é um epíteto muito ligado à terra. E essas três deusas são muito ligadas à terra, né? Por isso que a gente vê Deméter, ela vem como a deusa dos cereais, a deusa que transforma ali a estação do ano e dá comida vinda da terra para as pessoas. Hécate, ela tem essa coisa de ser uma deusa tripla, porque ela tem a questão de governar os três reinos, porque os deuses têm muito apreço a ela. Então, ela também governa não só a terra, o meio, mas também o submundo e o céu. E aí tá ligado também, e Perséfone vem, né, depois que ela ganha esse nome, Perséfone também fica como essa rainha do submundo, rainha que também é ligada à Terra, porque ela também tá com ela tem essa certa ligação com a primavera, com os grãos também, por causa de sua mãe. E aí, esse epíteto, ele também é muito encontrado com Hécate, ou como se ela tivesse, né, a cabeça de cavalo, e também a gente pode encontrar como uma serpente, mas também com a cabeça de cavalo, ou ela segurando tochas, que é uma imagem de Hécate muito, perdão, muito forte, né? Ela sempre, na maioria das vezes, 99% das vezes, vamos dizer assim, ela está em alguma imagem, em algum
local segurando tochas. E aí a gente tem aqui um fragmento de Sófocles, que é do volume 2, os fragmentos de Sófocles, volume 2, e fala aqui, e 7 vezes invocando o poder de Brimo, com ervas daninhas, na hora de meia-noite escura. Brimo da terra, pavor da mãe amamantando, que sai à noite e se torna a rainha dos mortos. Então a gente entende aqui, por Sófocles, que a gente também tem esse epíteto ligado um pouco à questão delas serem a rainha dos mortos, porque esse título vai ser compartilhado tanto com Perséfone quanto com Hécate. E aí a gente volta aqui a relembrar a questão dos mistérios de Eleusis. Porque o que acontece no Inomérico é que Deméter ela encontra um certo acalento com com o filho de um rei, né? Ele é um recém-nascido. Enquanto ela está acalentando esse bebê e sofrendo um pouco menos a perda, entre aspas, da filha dela, ela coloca esse menino, que se chama Demofonte, numa lareira, né? Como se ele estivesse pegando fogo dentro da lareira, só que ela faz isso para transformar ele em imortal. Porém, a mãe dele, no arrombo, sem saber que era Deméter, que estava ali, porque ela se disfarçou como uma velha e entrou no palácio, né? Tem uma questão. Mas não foi assim de supetão que ela entrou no palácio, mas enfim. Ela tá lá no palácio cuidando do Demofonte, e aí ela coloca ele na lareira. Ele pega. A mãe dele vê ele ali. Eu não lembro, na verdade, se é a mãe ou se é uma das irmãs. Mas enfim. Vê que ela coloca na lareira, faz um alarde dentro da casa, e aí ela se revela como a deusa Deméter. Por causa disso, né, e ela ficou irada com isso, ela manda eles criarem esse local, esse templo para ela, e ela vai dizer exatamente como é que quer esse templo. Mais na frente, a gente vai ter os mistérios de Eleusis, que os mistérios, eles são um rito de passagem, era um rito de passagem muito forte para vários jovens ali da Grécia Antiga. E esses mistérios, eles eram mistérios que até hoje a gente não sabe muito bem o que acontecia lá, porque era proibido tanto o registro quanto quem participou contar para os outros o que acontecia lá. Porém, tem alguns fragmentos que se colocaram ali como salvos, né? E foram salvos por algumas pessoas. O epíteto Brimó, ele vem muito forte dentro do mistério de Eleusis. E depois, lá no fim dessa celebração, que ela dura alguns dias, 3 dias mais ou menos, no final dela, o sacerdote proclama a divina Brimo, que deu à luz a criança sagrada Brimos, a forte que gerou força. Ou seja, seria aqui Deméter dando luz a Coré, que aí depois ela passaria a ser Perséfone. E aí a gente também encontra no papiro órfico de Gurob um tipo de feitiço, né? Que você precisava enrolar, precisava de um papiro, escrever num papiro, salva-me grande primo, e colocar, eu vi a sandália de ouro da deusa de forma tripla, e aqui de forma tripla, Hécate, e a sandália de bronze da rainha do Tártaro, que aqui a gente pode tanto colocar como Hécate como Perséfone. Salva-me, reverenda deusa, a maior de todas. E aí você enrolava, né, esse papiro, enrolava com um fio púrpura, né, um roxinho assim, e estava feito o sorvetinho, estava pronto o sorvetinho. Interessante, engraçado não, interessante a gente destacar aqui que naquela época você fazer um negócio desse era um feitiço enorme, porque papiro não era uma coisa tão comum assim e não era uma coisa que todo mundo tinha acesso. Opa. E aí, onde mais a gente vai encontrar Primó associada a Hécate?
Em vários poemas, a gente tem o poema de Elegias, né, um poeta romano, e que ele conta que Vrimó, que aí pode ser associada a Hécate, ou a própria Vrimó, a deusa que antes não era Hécate, mas ela sozinha, que ela deitou o seu corpo virgem com Mercúrio, né? Ela perdeu a virgindade ali com Mercúrio, pelas ondas do lago Bebês, eu acho que é assim que se fala. Depois a gente vai encontrar na profecia de Cassandra e outro poema, que é o poema de Licofrão, que tem todo um poema, e aí eu destaco esse trecho aqui. Mas a donzela filha de Perses, Brimo, de 3 formas, fará de ti sua atendente. A filha de Perses é Hécate. Né? De 3 formas também a gente conhece muito por Hécate. Existiam outras deusas de 3 formas, mas ela é muito mais associada a Hécate. Aqui a gente encontra também na Argonáutica, né, que Medea, que é a sacerdotisa, vai chamar por Brimo, e chamou 7 vezes Brimo, de novo o número 7 associado aqui a Brimo. Enfermeira dos jovens, e aqui é Corotrofos, ela não chama só Brimo, mas chama Corotrofos. Brimo, que vagueia pela noite do submundo, rainha entre os mortos. E de novo aqui, rainha entre os mortos, a rainha dos mortos, que eu acho que depois dessas análises, dá para se associar a Vrimó como esse epíteto de Rainha dos Mortos também, apesar de que tem outros epítetos, incluindo a Nassa Eneroi, que é esse epíteto de Rainha dos Mortos. E nos papiros mágicos greco-egípcios, que a gente encontra várias vezes em trabalhos mágicos. Não sei se eu passei demais. Talvez sim, passei. Aqui a gente tem o PGM4, né, que é de pés rápidos, corajosa, carmesim, escuridão, brimo. Esse aqui é um feitiço para se fazer na lua minguante. A gente tem esse outro PGM4, que vai, porque cada um, esse vai até o 2358, esse vai até o 2621, que é um feitiço de atração amorosa. E aí aqui, para quem estava na última aula que a gente falou de Hecate e Erototocos, aí aqui a gente traz sobre tanto o epíteto Vrimó como Erototocos juntos aqui para atração. Mas nesse caso é atração, doenças, destruição, enviar sonhos, revelações. Alguém chamou aí? É porque eu não estou vendo só eu tô o. vendo só o. Sou eu, amor, eu levantei a mão para falar. Fale. Fale. Não, eu ia explicar, gente. Esse PGM são papiros mágicos gregos que foram encontrados, né, por arqueologia, onde a gente tem muito acesso à prática da feitiçaria grega, né, a prática daquilo que a gente chama de goeteia, que vai dar origem à Goetia salomônica, ou à Goécia salomônica mais para frente. Mas no seu início, a gente chama de goeteia, e aí a gente tem muito dessas práticas de goeteia registrada nesses papiros, e era só isso. Pode continuar. Ó, aqui, nesse, a gente já também vai analisando. Mene era uma outra deusa. Só que ela aqui vira epíteto de Hécate, né? Hermes e Hécate, a gente tem uma junção dos nomes dos dois que se chama Hermecate. Então, quando você quer chamar os dois ao mesmo tempo, você pode tanto chamar Hermes e Hécate como Hermecate, que dá certo também. E aqui a gente tem um pouquinho de Vozes Magicae. Eu não coloquei aqui nos slides, mas um breve resumo das Vozes Magicae é que as Vozes Magicae são vozes mágicas, que eram sons que se faziam pela voz. Então, assim, eles não tinham muito significado semântico, eles não têm significado semântico. Às vezes eles chamam os epítetos, às vezes eles chamam nomes. Então, assim, não tem uma tradução certa às Vozes Magicae e não tem um jeito certo de você falar. Quando você entra em transe, fazendo ali as magias, e você vai chegando naquele ápice, você pode tanto sussurrar quanto gritar, você vai gritar as vozes magicais do jeito que você sabe, do jeito que tá saindo melhor para você.
e para sua magia, né? Aqui a gente tem Morfor Forba. E aí, de novo, Rainha Brimo, temida e legítima. Aí a gente tem aqui o PGM 123, que ele tem essa imagem aqui, com o epíteto Brimó, Vossos Magicae por aqui, e aqui é como se fosse uma espécie de sigilo que eles usavam nessas placas. Isso aqui estava numa placa numa chapa de bronze, eu acho. Pode falar? Olhou de novo. Gente, vocês estão vendo esse risquinho em um ponto do lado do círculo que tem a cruz? Sim, sim. Isso. Sem o círculo, isso é muito utilizado em bruxaria tradicional e é muito interessante porque eu não sabia que vinha do papiro para representar o senhor bruxo e a senhora bruxa. E quando você junta esse símbolo, ele vai formar uma estrela. Se você colocar esse xizinho junto com esse outro pontinho, ele vai formar uma estrela que seria a junção do senhor bruxo com a rainha de Elfame. Muito interessante. Pode continuar, Babi. Esse é o papiro mágico 123, que vai de A a F, né? E tem muitas coisas associadas também. Aí, de novo, um feitiço voltado para amor, né? Ali a gente teve um para atração, esse aqui é voltado para o amor. E aí a gente tem as vozes magicais muito mais. Forba, Vrimon, Nereato, Damon, Brimon, Serenadardar, né? Uma coisa que você tem que colocar para fora como se viesse bem além do meio do seu peito, né? Mencionado quando eles foram fazer esse amuleto de urso, né, no PGM 7, com as palavras de novo Brimó e Balbo. Balbo aqui, aí a gente vai voltar de novo na história do Inomérico Deméter. A gente tem no Inomérico Deméter Balbo, que é uma deusa que, enquanto Deméter estava vagando procurando por Perséfone, Balbo tentava animar Deméter de alguma forma, e aí ela, tentando animar Deméter, ela mostra as partes íntimas para Deméter, para ver se Deméter pelo menos esboça um sorriso. Não deu muito certo, mas Balbo, ela também é associada a Hécate. Dizem que essa deusa, na verdade, que tinha mostrado as partes íntimas, na verdade, não era Balbo ou outra deusa, mas sim a própria Hécate tentando animar ali Deméter. Então, você vê que no hino homérico a Deméter, Hécate, ela vira essa companheira inseparável, não só, se você for, óbvio, classificar Balbo como Hécate, não só inseparável de Deméter, mas como inseparável também de Perséfone. E aí a gente tem esse PGM aqui que eu esqueci, qual é esse número, que traz Hécate Eristigal. Eristigal também é outra deusa, mas que aqui vira epíteto de Hécate, e usado contra medo de punição. E traz o Forba Brimo Azibia. Esse aqui, quando você quiser usar, assim, para afastar o medo de alguma coisa, afastar o medo eu tô com medo que meu feitiço não dê certo. Forba Brimo Azibia. Pode falar que ele aqui, ó, babado, eu uso perfeito. E aí, né, nesse que foi o PGM que eu mostrei aqui para vocês, que tá esse desenho, que é o 123, são instruções para empregar determinadas plantas, ou seja, para trazer ou colocar como oferendas essas plantas, cebola, arruda e olíbano, e aí depois você registra as vossas magicais numa folha de estanho, incluindo Hécate como brimo. Mas é aquela coisa, né? A gente não vai ter uma folha de estanho, a gente tem que fazer com o que a gente tem. E aí, gente, aqui eu trouxe as referências, principalmente do livro As Faces de Hécate, da Márcia C. Silva. As imagens do Pinterest, a maioria, infelizmente, hoje em dia não tá dando para achar a imagem do Pinterest que não seja IA, e do Canva também.
A gente tem aqui da Cristina Moraiti ela está fazendo uma série de vídeos no Covenant of Hecate, explorando os vários epítetos de Hecate. Então, ela já falou sobre alguns lá, incluindo Vrimó, que ela deixou com V, ela não escreve com B, ela escreve com V de Vrimó. E também o livro da Sorita Deste, Hecate Liminal Rites, e do David Rankine. Inclusive, nesse do Liminal Rights, é porque eu não trouxe aqui, mas tem uma parte que ela fala que tem o epíteto de primo, juntamente com a contração do nome de Yahvé. Então, é muito comum a gente achar, principalmente nos papiros mágicos gregos, vários deuses de vários panteões se fundindo para serem trazidos para um feitiço, porque às vezes o magista ali, ele quis chamar, ou às vezes a pessoa que contratava o magista pedia para ele chamar. Então, é muito comum vocês verem o nome Yahvé, que muita gente chama de Jeová, né, que seria Jesus, ou Deus, o Deus hebraico-cristão, se bem que Jesus não é do hebraico, mas o Deus cristão, nesses papiros. E vai ter esse IAO, né? Porque se lê Yahvé, aí eles pegaram e colocaram como IAO, e aí eles juntam e criam Brimiao, que seria a junção de Brimo com o IAO de Yahvé. E é isso, gente. Perfeito, Mali. Gente, alguém tem alguma dúvida, algum comentário que gostariam de fazer? Não? Alguma dúvida? Certo. Eu vou dar alguns contextos para vocês. Yahvé, Yahvé era um deus da guerra. Eu não me lembro qual era o panteão a que ele pertencia. Antes dos judeus se tornarem monoteístas, eles eram politeístas. Então você tem Yahvé, se eu não me engano é Asherá, e tem um outro deus que fazia parte do... É Cananeu, pronto. Do panteão cananeu, que era muito feito... os gregos, eles tinham o Império Grego era muito grande, então, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam, a Grécia, ela não cresceu tanto para a Europa, ela foi mais em região ao Oriente Médio e à África, então muita parte do Império Grego está na África e no que hoje nós chamamos de Oriente Médio. Então tinha muito contato com esses povos e através desse contato a gente vai ter esse sincretismo das crenças. Então a crença grega, ela tem muita influência sírio-fenícia, ela tem muita influência indo-europeia, é basicamente indo-europeia, a crença grega é indo-europeia, mas ela também sofre influências dos egípcios e por aí vai. Então, não necessariamente quando você estiver falando em Yahvé, você vai estar pensando no Deus cristão, mas talvez seja mais referência a esse Deus politeísta que os judeus cultuavam. Cananeu. Cananeu.